Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema é esse que aparece na tua tela. Deus nunca nos prometeu derrota, mas Ele cobra a nossa obediência. Esse é o tema de hoje. Eu creio que vamos ser grandemente, poderosamente abençoados. Vai ter um dia melhor. Vamos lá. Um hino, depois a palavra de Deus, esse tema que Deus me deu agora cedinho. Vamos para o hino. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele
o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Preciosos irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre vida próspera. Eu não tenho essa palavra, vida próspera, como que eu devia ter um carro do ano, uma casa grande, um sítio, uma fazenda. Não penso assim. Claro, você pode ter. Você pode ter, sim, essas coisas que eu estou te dizendo e ainda até mais. E não ter uma vida próspera. Vida próspera pode ter quem não tem nem casa própria. Deixa eu mostrar da maneira que eu vejo. Vida próspera é uma vida organizada, vitoriosa. Você tendo ela organizada, fica mais fácil você alcançar mais coisas. Isso deveria acontecer com todo cristão. Toda pessoa que aceita a palavra, aceita a Jesus Cristo como seu Salvador e passa a ter uma vida de obediência, ele começa a ficar com uma vida organizada. Vejam bem, organizada. E se ela estiver organizada, fica mais fácil esse cristão começar a conquistar as coisas. Então, vida próspera começa no lar. Você tem uma família equilibrada, abençoada, que pensa da mesma forma, marido e mulher, mas que os pensamentos sejam de acordo com as Escrituras, a mente de Cristo. Então, automaticamente, aquilo vai acontecendo. Vou dar um exemplo. Um irmão jovem, não é nem de maior, estudando, estava de férias, e esse menino não quis ficar ocioso. Ele foi ajudar o tio e ganhou R$1.000. Ele não poderia ter ido àquela loja de tênis e comprar um tênis de marca ou uma loja de roupa. Não, ele simplesmente investiu aquele dinheiro.
Então, olha só. Para mim, esse é um menino próspero. Então, eu creio que o Salmo 1 é um salmo universal. Ele é universal. Porque lá diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu falo isso que eu conheço várias pessoas que eram prósperas. Próspera é que sempre está prosperando. Chegou na igreja, não tinha nada. Mas a partir daí, tomando a palavra, como no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele passou a ter uma vida próspera. Então eu entendo que tem a pessoa prosperada, chegou no... Não é o nome no SPC, no Serasa. Claro, depende, né, da ocasião. Mas é aquela vida que Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo, retificando, Timóteo 6, 7, 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele, tendo o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, sempre sendo gratos a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Então, quem é agradecido merece mais. E você vai prosperando. Deus vai te abençoando. Claro, estou fazendo uma base aqui para nós entrarmos no tema. Eu disse que as promessas de Deus é só de vitória. Em nenhuma ocasião, Deus prometeu derrotas. Isso me leva ao livro de Josué. Porque as vitórias do Velho Testamento são vitórias do Novo Testamento. Só que lá era através das guerras físicas. Aqui é através das guerras espirituais. Conforme Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revestiu de toda a armadura de Deus. Então, agora é espiritual. Tem que vencer o diabo e prosperar a tua vida. Financeiramente, a principal espiritualmente, conjugalmente, profissionalmente. Você tem que ter prosperidade nessas áreas. Só que, para acontecer isso, você tem que ser obediente. E as pessoas, elas esquecem disso. Elas esquecem que tem que ser obedientes. Vai para Deuteronômio 28, a partir, acho que do 12. Uma parte só, porque se você ler o capítulo inteiro, você vai ver. E o Senhor abrirá, falando para Israel, que dependia somente de lavouras, né? Quando entraram na terra. E o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no seu tempo. Aí, se você que tem loja, essa chuva pode ser clientela. Clientela no lanche, como tem pastor Creve. Clientela na loja, como alguns irmãos têm loja. Então tá aí, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no seu tempo. E chuva mesmo, se tiver lavoura. E abençoará as obras de suas mãos. E emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você sabe por que o cachorro abana o rabo, né? Ou a cauda? É até uma piadinha, né? Porque a cauda não abana o cachorro. O cachorro domina a cauda. Então, o Senhor te porá por cabeça. Aí a pessoa imagina assim, ele numa grande empresa, ele sendo cabeça. Não. O cabeça das tuas economias. Sim. E não por cauda. Estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos que hoje vos ordeno, para os guardar e fazer. Infelizmente, as pessoas se esquecem disso. E às vezes fica obediente por um tempinho, esperando a bênção. Deus, conhecendo o coração das pessoas, ele segura a bênção. Porque é fingimento. É só para obter a bênção. Deus quer que coloquemos o coração nas coisas de Deus e o sirvamos de coração, com sinceridade, e não apenas para ser próspero. Então, um grande exemplo está aí, por isso que Paulo dizia que sempre pregava as mesmas coisas.
E o ser humano esquece fácil das coisas. Esquece fácil. Existia duas cidades, Jericó e depois Ai. Jericó era um monstro de cidade, muito grande, bem guardada, murada. Ai era uma cidade muito menor do que Jericó. Então, olha como que é fácil quando estamos obedecendo a Deus. Para vencer Jericó, Deus fala com Josué e manda Josué arregimentar o exército, o sacerdote, a arca sendo levada e o povo. Eles deviam ir lá em Jericó e rodear a cidade. Uma vez, a buzina era tocada. Os sacerdotes iam, os homens de guerra na frente, a arca atrás e o povo atrás. E aquele exército já tinha derrotado várias cidades. E a fama chegou em Jericó. E o povo de Jericó estava apavorado. Mas Deus opera com coisas simples. E aí, eles fizeram aquilo 6 vezes. E na 7ª vez, eles iam e rodeariam a cidade 7 vezes. Mas sem tocar a trombeta. Nas 6 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre de carneiro, as buzinas, e o povo deveria gritar. E Deus pegou o grito deles e amplificou com seu poder. E aquele poder foi tão grande que as muralhas de Jericó vieram para baixo. Israel entrou e dominou. Grande cidade, grande vitória. Mas tinha um porém. Deus havia dito assim: depois da vitória, o que for ouro, prata, bronze, ferro, separa para o tesouro do Senhor. E não peguem nenhum objeto, não do despojo. Passou a grande vitória. Quando foi para conquistar Ai, uma cidade inexpressível, nós costumávamos cantar uma música assim: é canja, é canja, é canja de galinha, se referindo ao time que iam jogar, no tempo que a gente jogava futebol. Então, Ai era canja, Ai era fácil. E aí, a gente vai ver por que pessoas que ganham até bem vivem endividados, vivem pedindo emprestado e ganha bem. Então,
Josué deu folga para 700.000 homens de guerra. É o que eles tinham. E mandou uns 3.000 soldados para conquistar Ai. De repente, Josué olha, os soldados vindo correndo, e os soldados de Ai matando eles, mataram 36. Quando Josué viu aquilo, Josué rasgou suas vestes, se cobriu de saco, de cinza, e foi falar com Deus. Não é possível. Não é possível. Nós vencemos uma cidade muito, muito, muito maior. E agora, diante dessa cidade, eu estou perdendo 36 homens, quando, na verdade, nós não perdemos nenhum em Jericó. Tem que ter coisa errada. Só que ele nunca deveria ter falado com Deus primeiro. Ele deveria ir direto no exército. Por quê? Porque Deus nunca falha. Deus, quando promete uma coisa, ele vela para cumpri-la. Tá? Se ele prometeu, ele cumpre a sua promessa. Mas ele foi falar com Deus. E Deus, em outras palavras, a minha palavra está de pé. Eu sou Deus. O que eu prometo, eu cumpro. O problema não é comigo. O problema é com vocês. O problema é de vocês. O que é que não me deixa operar? Pecado. Principalmente pecado escondido. Pecado escondido. Porque se eu pecar e pedir perdão para Deus, Deus é misericordioso para me perdoar. Pecado escondido. Então reuniu todo Israel, todos os soldados que foram, e aí lançaram sorte, e a sorte caiu em Acã. E Acã era o problema. Acã era o problema. Acã estava roubando a Deus e cometendo o pecado de pegar o despojo. Porque o que deveria ir para o tesouro de Deus, ele tinha pego uma cuia de ouro e gostou de uma capinha babilônica. Escondeu na sua casa. E aí as pessoas querem ter vitória, querem ser curados. É só ir para Tiago, capítulo 5, né? A partir do verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí, Acã foi morto, ele, toda a sua família, seus bens foram todos queimados, o problema foi extinguido.
extinto. Está entendendo? Em outras palavras, a causa foi eliminada e os efeitos, que eram as derrotas, cessaram. Aí Israel foi lá e destruiu Ai, conquistar a vitória. Então não tem jeito. Quando você vê alguém errado, um negocinho, né, ilícito, errado, prosperando, pode ter certeza, não é filho. Pode ter certeza, não é filho. Porque filho, Deus corrige. Aos Hebreus 12, a partir do 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então isso aí, você quer ser próspero, quer ter uma vida controlada, e a vida controlada é uma alavanca para uma vida melhor. Porque uma vida descontrolada, você não consegue guardar nada. Você não consegue. Como é que você vai guardar com a vida descontrolada? Então, fica preso e não consegue conquistar. Então, a pessoa pode vir para a igreja, ele começa a ser abençoado. Ele pode ter casa de aluguel, mas Deus vai ajeitando a vida para ele. Ele vai prosperando. Ele vai sendo abençoado. Ele vai conquistando. Você entra com a coisa física, Deus entra com o sobrenatural. Sim. Então, está aí, ó. Deus não prometeu derrotas, somente vitória, mas ele exige a obediência. A obediência é a contrapartida. Deus prometeu. É um lado da moeda. A obediência é o outro lado da moeda. Faça isso. Dá tempo ainda. Recomeça. Respira fundo. Recomeça a sua vida. Recomeça com obediência, com dedicação. Recomeça agindo desta maneira. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar a tua vida. Porque eu conheço, gente. Eu conheço pessoas que começaram do zero. Vieram para Deus. Para começar, você vem para Deus, você não gasta mais com cigarro. Você não gasta mais com bebida. Deus te ensina a não gastar com supérfluo. Tá? Deus te ensina a não gastar com supérfluo. Você passa a gastar naquilo que realmente você precisa, necessário. Então, a própria palavra de Deus é um professor de economia. Aliás, Deus é professor de economia. A tendência é Deus prosperar tua vida. Aleluia. Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer fazer hoje um pacto? Você quer fazer com Deus? Então nós vamos para a oração da fé. Deus pode curar,
E Deus pode começar abençoando a tua vida, o teu pão, a tua água, conforme Êxodo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Vamos para a oração da fé. Vamos achar aqui. Isso. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Valdirene, ou a irmã Sandra, peço oração especial por Joselina Rabelo de Oliveira. Já fez 4 cirurgias dentro de um mês e não descobrem o que ela tem. A irmã Valdirene, peço oração, pois não passo bem desde domingo, com dor de cabeça, estômago ruim. E nós vamos para o caderno de oração. Eu tenho que tirar alguns nomes daqui. Vamos. Ana Clara Pinto Teodoro. Eu estou repetindo. Luiz Miguel de Souza Ribeiro. João Victor Pinto Aguiar. Humberto dos Santos Cavalcante. Heitor dos Santos Cavalcante. Priscila Martins. Guilherme Cardoso Cavalcante. Mateus Lima. Edivanda dos Santos. Ana Beatriz Ferri. Amanda Gomes Targino, Rogério Cardoso Cavalcante e Cláudia Tiago Sandra, lá de Aracaju, Antônio Aparecido Ferrinho, Clementina Correia Ferrinho, Glauco Gabriele, Gláucia Gustavo Glauber Aline Bianca Miguel, Rosa Bonatti Correia, Giselda Tavares Soares, Libertação e Saúde, Juliana Miranda de Jesus, Oséias Tavares de Araújo, Misael de Araújo Ferri, Thaís Valentim Gomes, Aline Custódio, lá na Espanha. Vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, como eu amo me dirigir ao Senhor, orando, porque a tua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua palavra diz também: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Diante do trono da graça, o trono de misericórdia, onde temos ali um sumo sacerdote, Jesus Cristo, eu me aproximo agora, trazendo comigo todos do caderno de oração, cada nome daqui, cada irmão necessitado. E lembrando aqui da Joselina, 4 cirurgias, e não descobrem o que ela tem. Mas o Senhor descobre e destrói o mal. Aleluia. A irmã Valdirene, que não passa bem desde domingo, dor de cabeça, estômago ruim, e a família do irmão Walter. Pai, irmão Alfredo também, a irmã Nadir Quirino. Pai poderoso, eu levanto
as minhas mãos em adoração ao Senhor e em rendição a favor de cada pessoa da audiência, a favor de cada família, a favor dos afastados da palavra em todos os lugares, a favor dos enfermos, daqueles que precisam ordenar as suas vidas espirituais, financeiras e conjugais. Deus maravilhoso, opera o milagre, opera a bênção, aleluia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o Deus dos milagres, o Deus da provisão, o Deus da prosperidade. Sim, o Senhor pode dar para nós mais do que pensamos, mais do que pedimos. O Senhor é esse Deus tremendo. Pai, resplandece sobre nós a luz do teu rosto e tenha misericórdia de nós e nos abençoa em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Mais um dia de vitória. Manda o seu pedido de oração no nosso chat ou depois nos comentários. Ele há de ver e ele passa para o caderno. Mas manda o nome completo, tá? Manda o nome completo. Irmãos, nós tivemos 43 computadores, uma média de 57 irmãos. Tupã, o irmão Alfredo, a irmã Miriam Araújo, a irmã Marisa, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Irene Família. Em Limeira, irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão Isaac Martins, irmão José, irmã Maria, irmão Natanael. No Óleo, irmão Estevão. Em Bastos, a irmã Cida. Em Queiroz, a irmã Nathalie. Manduria, a irmã Cláudia. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Eni Guimarães. Noêmia Guimarães. Elias Guimarães. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maria Luzinete, Aldair e Leila. Em Lins, irmão Walter. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Araçatuba, Eunilza e Solange Maia. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Aracaju, Sergipe, Sandra. Itaí, Pedra Silva. Pirapozinho, Leandro Góes. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Anápolis, Débora Cíntia. Inúbia Paulista, Adão e Maria. Itu, Antônio Calado. Neves Paulista, Pastor Creve. Caetano. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. E Altemiro José. E Maria Verges, Três Lagoas. Maria da Silva, Cacoal, Rondônia. Que o Senhor continue os abençoando no nome de Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.